Olá, aluno. Meu nome é Lucas. Eu estou cursando matemática na UFJF e eu sou bolsista do PIBID na Escola Marechal Mascarenhas de Moraes. O assunto dessa videoaula é problemas envolvendo subtração de números naturais. Primeiro exemplo. Armar e efetuar a operação 73 menos 57. Quando eu vou armar o algoritmo da subtração, no que eu devo pensar? Eu devo pensar na unidade, na dezena, na centena, e colocar cada algarismo no seu lugar correspondente, de acordo com a ordem. Então, aqui eu vou ter unidade e dezena, porque são só dois algarismos. Aí eu vou colocar 73, significa que eu tenho 7 dezenas com 3 unidades. Aí, menos 57, são 5 dezenas e 7 unidades. Agora, uma coisa muito importante são os nomes dos termos quando nós resolvemos uma subtração. Esse número que eu coloco aqui em cima, ele é chamado de minuendo. E esse número que eu coloco aqui embaixo do qual eu vou subtrair, do 73, ele é chamado de subtraindo. Aí é importante saber porque pode ser que na hora de resolver alguma atividade, pode ser que apareçam esses nomes no enunciado. Voltando aqui para a subtração. O que eu devo fazer? Aqui eu preciso tirar 7 de 3. 7 unidades de 3 unidades, e isso não é possível, né? Então eu vou ter que ir lá no meu vizinho das dezenas e pedir emprestado. Então esse 7, que é a dezena, ele vai doar uma dezena para mim. Então ele vai ficar com 6 dezenas. Aí eu tenho que pensar o seguinte, eu pertenço às unidades. Então eu não posso receber diretamente uma dezena. Então eu tenho que ter claro que uma dezena corresponde a 10 unidades. Então a esses três que eu já tinha, eu adiciono os 10 que eu recebi. Então vai virar 13. E agora sim, de 13 eu posso tirar 7. E sobram 6. Agora de 6 eu tiro 5. É possível. Vai dar 1. Então deu 16. Outra coisa importante é saber o nome do resultado de uma subtração, que é resto ou diferença. Também é muito comum aparecer no enunciado qual é a diferença. Por isso que é bom marcar todos esses nomes que apareceram aí. Olha esse outro agora. Uma fábrica de sapatos possui 807 pares de calçados em estoque e recebe um pedido de um único cliente de 569 pares de calçados. Quantos pares sobraram em estoque após a entrega desse pedido? Observem que agora eu tenho as centenas para escrever. Então vamos montar o algoritmo. Centena, dezena e unidade. Então eu tenho 807, que são 8 centenas, 0 dezenas e 7 unidades. E dele eu vou subtrair 569, que são 5 centenas, 6 dezenas e 9 unidades. Lembrando que eu sempre começo subtraindo pela coluna das unidades. Aqui eu preciso tirar 9 de 7. E não é possível. Então eu venho aqui nas dezenas. Só que aqui ele tem 0, ele não pode doar nada para mim. Então eu vou lá na coluna da centena. Nas centenas ele tem 8, então ele vai doar 1 e vai ficar com 7. Ele doou uma centena, só que ele não doou diretamente para mim, que estou nas unidades. Ele doou para as dezenas. Então a casa das dezenas recebe 10 e, por sua vez, doa 1 para a casa das unidades, ficando com 9. E a gente já sabe que uma dezena vale 10 unidades. 10 somado com a sede que a gente já tinha, vão virar 17. Aí agora sim, de 17 eu posso tirar 9. São 8. Aí aqui de 9 eu tiro 6, e são 3. E de 7 eu tiro 5, e são 2. Logo, a minha diferença aqui nessa subtração entre 807 e 569 são 238. Vamos para o próximo. Um torneio agrupou um certo número de pessoas na praça principal de uma cidade. Dessas, 4.009 eram do sexo masculino e 453 eram do sexo feminino. Qual é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens presentes nessa praça? Então aqui eu tenho agora a unidade de milhar. Daí eu tenho a centena,
a dezena e a unidade. Vamos colocar agora os seus respectivos. Aqui eu tenho 4 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezenas e 9 unidades. Disso eu vou subtrair 4 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. De 9 eu posso tirar 3. São 6. Agora de 0 eu quero tirar 5. E não é possível, porque o algarismo que pertence ao minuendo, ele sempre tem que ser maior. E aqui está menor. Agora a gente vai emprestar da centena, que também não tem. Então eu vou lá na unidade de milhar. Aqui a unidade de milhar vai ficar com 3, porque ela vai doar 1 para centenas. Uma unidade de milhar são 10 centenas, então ela doa 10 centenas aqui. Agora essas 10 centenas elas vão doar 1 para dezena, então ela vai ficar com 9. 9 centenas. E ela vai doar 1 centena para mim. Eu pertenço às dezenas, então é aquela equivalência, 1 centena igual a 10 dezenas. Então 10 com esse 0 que já tem aqui fica 10 mesmo. Agora de 10 eu tiro 5, são 5. De 9 eu tiro 4, também são 5. E de 3 aqui no caso seria 0 unidades de milhar. 3 eu tiro 0, dá 3 mesmo. Então eu tenho aqui a diferença de 3.556. Esse último aqui para fechar. João possui R$ 5.631 em sua poupança. Foi necessário fazer um reparo em seu carro pago com dinheiro da poupança no valor de R$ 764. Ao final do reparo, quanto sobrou na poupança de João? Vamos montar de novo. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então aqui eu tenho 5 unidades de milhar, 6 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Menos 0 unidades de milhar, que eu não preciso colocar, 7 centenas, 6 dezenas e 4 unidades. Agora é só realizar a subtração. De 1 eu não posso tirar 4, então nós vamos ter que pedir emprestado. Então eu vou aqui na dezena. A dezena tem 3, menos porque ela vai doar 1 para mim. A partir do momento que ela doa 1 para mim, ela doa 1 dezena, que é equivalente a 10 unidades. Então eu vou ter 10 unidades. Com essa 1 que eu já tinha aqui, 10 mais 1 são 11. Aí de 11 eu posso tirar 4. São 7. Agora, de 2 eu quero tirar 6 e não é possível. Nós vamos ter que pedir emprestado lá na centena. Aqui eu tenho 6 centenas. Ela vai me emprestar 1 e vai ficar com 5. Agora eu estou na casa das dezenas. Então ela me emprestou 1 centena, que é igual a 10 dezenas. Com mais essas duas que eu já tinha, ficam 12 dezenas. Aí agora sim, de 12 eu posso tirar 6. E são 6. Aqui não é possível tirar 5 de 7. Então vamos de novo recorrer à casa vizinha. Então aqui ele tem 5 unidades de milhar. Ele fica com 4 e doa 1 para mim. 1 unidade de milhar equivale a 10 centenas. Com mais as 5 que eu já tinha, eu fico com 15 centenas. Daí eu tiro 7 e ficam 8. E aqui de 4 eu tiro 0 e continuo tendo 4. Então, esse valor aqui é a diferença. E é isso. Espero que tenham entendido como a gente deve armar o algoritmo da subtração, considerando as respectivas ordens, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, etc. As equivalências também que a gente tem que fazer na hora de transferir valores de uma ordem para outra. E os nomes dos termos de uma subtração. O que é minuendo, o que é subtraindo, o que é diferença. E foi isso. Bons estudos e até a próxima.